Bem, então vamos aqui para a quinta questão. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais. Ótimo. Conectadas a um gerador G. De tensão constante. Beleza. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada à posição A e B. Bem que então a posição A e a posição B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, olha só, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição... Opa, espera aí. Se a gente analisar esse circuito, ele tem uma chave e essa chave faz uma ligação entre o ponto A e o ponto B. Beleza. Então vamos ver o seguinte. Vou fazer aqui de vermelho. Se a chave for ligada ao ponto A, o que vai acontecer? Essa parte aqui fica sem ligação. Se fica sem ligação, então isso aqui morre, certo? A ligação então ficaria somente num circuito em paralelo, né? Em 1 e lá em cima e 2. Agora, certo? Então na posição, vou colocar aqui, ó, na posição A, o circuito fica em paralelo, certo? As duas lâmpadas. E na posição B, o que vai acontecer? Se eu apagar isso aqui, certo? Se eu analisar isso aqui, trazendo bem para cá, faz de preto. Trazendo isso bem para cá. Aí, esse ponto A, esse aqui vai morrer. E a corrente vai passar por aqui. E passa aqui I, e aqui também vai passar I. Então, só para vocês entenderem, vermelho, ligação em paralelo, e o preto, a ligar a posição B, significa dizer que aqui passa a mesma corrente, aqui outra a mesma corrente. Então, a lâmpada 1 e 2 ficam em série, certo? Então, a gente tem que obedecer as regras do circuito em série e paralelo. Então, aqui, ó, se eu pegar do circuito em série, a lâmpada 2 vai ter uma DDP 1 e aqui vai ser, a lâmpada 1 vai ter uma DDP 2. Se eu pegar em série, em paralelo, 1 e 3 vão ter a mesma DDP. Então, se vão ter a mesma DDP, vão passar a mesma corrente. Se vai passar a mesma corrente, essa DDP seria a própria DDP-G, né? Que está aqui. Ou seja, G para o circuito em série, certo? Vai ser igual a primeira mais a segunda DDP. Ou seja, da lâmpada 1 e da lâmpada 3. Mas agora, minto, aqui não vai ser mais. Aqui vai ser igual, certo? Igual. Já no paralelo, o que vai acontecer? G vai ser igual a U da primeira mais U da segunda lâmpada. Ou seja, da lâmpada 2 e da lâmpada 1. Certo? Então, aqui está dizendo o seguinte, que o 2, que é da primeira lâmpada, que ele quer saber aqui, ó, da primeira lâmpada, que é essa, então ela faz parte de um somatório. E o primeiro U aqui faz parte de uma igualdade. Então, a lâmpada 1 brilhará mais quando? A lâmpada 1 brilhará mais quando o circuito for em paralelo. Em paralelo. Por quê? Porque ela fica com uma DDP igual à da bateria. Na série, não. Ele faz parte do somatório para encontrar a DDP geral, ou seja, a DDP da bateria. Então, aqui, a resposta seria o quê? Em A. Mas qual desses A aqui? Olha, em A, pois a resistência equivalente será menor
Nesse caso, veja bem a resistência equivalente. Se eu calcular no paralelo, se aqui for R e aqui for R, no paralelo ficaria a resistência equivalente ficaria R dividido por 2. Na série, a resistência equivalente é o somatório. R, né, porque aqui também tem um R, mais R, que ficaria 2R. Então, a resistência no circuito em paralelo é menor do que a resistência em série. Então, a resposta certa, letra C. Certo? Letra C. A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Continuando, então. Vamos lá para a sexta questão. Penúltima questão desse exercício. Determine a resistência equivalente do circuito abaixo. Certo? Então, vamos lá. Calcular essa resistência equivalente. Então, aqui você observa um circuito mistão, né? Um circuito bem grande, misto aqui. Então, por onde começar? Olha, analisando aqui, então, as correntes, corrente I, aqui se divide em duas correntes, I1 e I2. Logicamente, isso aqui já está em paralelo, certo? Chegou nesse ponto, ela se divide em I3 e I4. Só que aqui tem outra divisão. Então, vai ficar I5, não sei se vai dar para colocar, I6 e I7. Beleza, quando se junta aqui, forma quem agora? Volta a ser I4. Passa por aqui também I4. E aqui se divide. Né? E vamos lá. I8. I9. Opa. I9 e I10. Voltando a se juntar novamente para formar I4. Aqui nesse ponto ele vai se juntar com I3. Formando quem? Uma outra corrente, né? Que se você analisar lá, ela vai ser igual à corrente total lá. E lá em cima, né? Porque esse trecho bem aqui, ó, é o mesmo desse. E aqui ele se divide novamente. I11, I12. E aqui volta a ser a corrente do início, a corrente I. Então, o que passa nesse circuito, desse aqui, uma corrente total em 2,5 e uma corrente total em 40. Mas nos outros aqui, são resistores diferentes. E esses resistores diferentes vão ser... Cada um deles vai ter uma corrente. Então, está aí destrinchado todas as correntes, né? Agora, a gente precisa destacar o que ele quer saber. Ele quer saber a resistência equivalente desse negócio aqui todo. Então, bora lá. Dentro desse circuito, se você observar de A para B, é um circuito em série. E dentro desse circuito em série, você tem várias associações em paralelo. Então, aqui, ó, eu vou ter que começar pelos paralelos para depois achar as séries. Então, aqui eu vou destacar da seguinte forma. Vou destacar aqui de preto. Certo? E vou dizer que isso aqui é a primeira associação 1. Certo? Então, eu venho bem para cá. Vou tentar fazer 1. Pronto. 1. E vou fazer logo ele. Como são dois resistores, então aqui vai ser o resistor equivalente. Vai ser 60 vezes 20 dividido por 60 mais 20. Então, aqui vai ficar 1.200 dividido por 80. Corta aqui. Isso aqui vai ser 15 ohms. Então, na associação 1, vou botar bem aqui, ó, lá. O resistor equivalente é igual a 15 ohms. Certo? Agora, eu venho aqui para esse outro aqui, ó. Né? Para esse outro aqui, que é o 2. Na associação aí, então, você tem 3 resistores. Então, essa regra não cabe. Então, quem vai ser a associação? Vai ser 1 sobre o resistor equivalente, que vai ser igual
10 é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 5. Então, se eu fizer aqui, ó, 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a quanto? Tirando o mínimo é 10. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 2. Então, vai ficar 1 sobre o resistor equivalente fica sendo igual a 4 sobre 10. Quando eu fizer o cruz credo, eu vou encontrar que o resistor equivalente, 10 dividido por 4, que vai dar 2,5, certo? Então, já sei aqui que na associação 2, o resistor equivalente é 2,5, certo? Aí vem aqui para baixo agora. Se eu quiser fazer esses dois aqui, eu já posso, ó, certo? Porque é nítido aqui que eles estão em série, porque passa a mesma corrente, I4 e I4. Então, eu posso fazer isso aqui logo, certo? Que é a associação 3. Então, vai ficar bem aqui do ladinho mesmo, 3. Então, é muito fácil. O resistor equivalente é só um somatório, né? 20,5 mais 30. Então, vai dar 50,5 ohms, certo? Na 3. Agora vem aqui, ó, o outro aqui, que é a associação 4. Então, na 4, novamente 3. Mas o detalhe, são 3 resistores iguais. Opa, então fica fácil. Resistor equivalente vai ser igual ao único resistor, 30 dividido pela quantidade, que é 3. Então, isso aqui vai me dar 10, certo? 10 ohms nessa quarta aqui. Essa outra aqui é a 5, né? Então, na associação 5, você vai ter, na associação 5, nós vamos ter o seguinte, que o resistor equivalente, novamente são 2 resistores, 60 vezes 15, dividido por 60 mais 15. Então, isso aqui vai dar 900 dividido por 75. Isso aqui vai me dar 12. Pronto. Né? 12. Então, tá aqui todos os resistores de toda a associação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que redesenhar o circuito. Redesenhando o circuito, vou desenhar bem aqui, né, embaixo. Redesenhando. Para ficar mais claro para a gente. Ponto A, resistor 2,5. E o outro lá, associação, vai ser um outro resistor, que é a da associação 1, que é quanto? 15. 15. Aí aqui cai. E ali você vai ter uma outra resistência da associação 2, que é quanto? 2,5. Esses dois aqui, que é da associação 3, né? Vai ser um único resistor de 50,5. Aqui no meio não mexeu, né? 63. Cai para cá. Aí aqui, esse associação 4. A 4 tem um resistor de 10. Então, aqui fica um único resistor de 10. Aqui embaixo, seguindo, essa associação 5 fica um único resistor de 12. E fecha no ponto B. Então, tá aí redesenhado. Certo? Agora ficou nítido aqui as outras associações. Então, vou fazer de vermelho agora. Bem aqui você tem uma associação em série. Certo? Vou chamar de 1. Bem aqui você tem outra associação, que também é em série, que é a associação 2. Então, eu vou calcular bem aqui. Ó. 1. 1. O 1 é muito fácil, está em série, então o resistor equivalente vai ser igual a 2,5 mais 15. Isso aqui vai me dar 17,5, certo? De resistência. Na associação 2, você vai ter
é também série. Vai ser igual a 2,5 mais 50,5 mais 10. Então, aqui vai me dar 53 mais 10, 63. Beleza? Então, aqui, eu vou ter que refazer isso aqui de novo. Então, vamos lá. Refazendo isso aqui de novo. Vou subir mais um pouquinho aqui. Certo? Fica fácil. Então, redesenhando aqui, ó. De novo. Redesenhando. Né? Redesenhando. Vai ficar ponto A. Aí aquele lá, associação 1, né? Vai ser um resistor de 17,5. 17,5. Troca. 17,5 ohms. Aí, agora, desce aqui um resistor de 63. E olha a coincidência. Na associação 2, você vai ter um único resistor também de 63. Que está aqui, ó. Associação 2. Fecha aqui, né? E ali continua sendo 12. Né? E aqui o ponto B. Beleza. Agora vamos fazer de novo aqui. Essa associação aqui, né, tá em paralelo, então fica fácil. Resistor equivalente aqui vai ser 63 dividido por 2. Isso aqui vai dar 31,5, né, de resistência. Então, vai ficar fácil agora. Né? Redesenhando novamente. Vou fechar bem aqui. Ó. Final. Para não confundir. Final. Então, A 17,5. Ali o de 63 fica 31,5. E aqui embaixo fica 12 e o ponto B. Então aqui matou a questão. Associação em série, né? Então o resistor equivalente vai ser igual a 17,5 mais 31,5 mais 31,5 mais 12. Então, resistor equivalente vai ser igual a 17,5 mais 31,5 dá 49, mais 12 fica 61 ohms. Então, a resposta final, resistor equivalente, 61 ohms. Então, é um circuito bem grande, né? Bem grande, mas que põe em prática tudo que você aprendeu sobre associação de resistores. Né? Destrinchar tudo isso aqui e, ao final, encontrar a resistência equivalente. Então, tá aí a questão de número 6, certo? Vamos agora para a questão de número 7, né? Vamos lá, então, para a questão de número 7, né? Vamos lá, o que é que ele diz? 6 fios com o mesmo comprimento L, constituído de um mesmo material e todos com a mesma área de seção transversal, no caso constante. Estão ligados entre os pontos A e B, como mostra a figura. O sistema de fio recebe em A, aqui no ponto A, né, uma corrente elétrica de intensidade 22 amperes. Então aqui já está dizendo, dando o valor aqui, 22 amperes. Beleza. O detalhe é que os fios são todos do mesmo comprimento, constituídos pelo mesmo material e todos com a mesma área de seção transversal. Se você analisar lá o cálculo da resistência, a resistência é igual a R vezes L
sobre A, certo? Então, se ele está dizendo que tem o mesmo comprimento, mesma área e é formado pelo mesmo material, então quer dizer que esses fios têm a mesma resistência. Então, se aqui L, 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 todos têm é igual à resistência, certo? É proporcional ao comprimento. E se é proporcional ao comprimento, ele está dizendo que o comprimento aqui são todos iguais. Então, são fios de resistências iguais. Então, se eu quiser refazer isso aqui, colocando no lugar do L, colocando R, não vai ter problema nenhum. Então, isso aqui é proporcional a L, certo? Proporcional. Então, eu posso dizer que R é igual a L. Beleza. Então, é o seguinte. Continuando aqui. As intensidades das correntes I1, I2 e I3 são respectivamente. Ele quer que você determine as correntes que vão passar aqui. Ó. I1, I2 e I3. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Olha, se L é igual a uma resistência, então eu posso redesenhar isso aqui e tratar o L como se fosse uma resistência, já que são proporcionais. Então, se eu for redesenhar isso aqui vai a corrente I, né, de 22 amperes, que ele já disse na questão, I, vem por aqui. E isso aqui vai ser interessante. L, L e L são 3 fios, então são 3 resistências. Então, lá em cima, você vai ter uma resistência em série. Então, aqui vai ser uma resistência 3L. Certo? Caindo aqui. Embaixo, aqui, ó, são 2 L's, também ligados em série. Então, vai ser aqui 2L. E no meio, né, como só é 1, então é L. E aí vai o ponto B aqui. E aqui o ponto A. Beleza? Então, aqui em cima vai passar I1. Aqui no meio, I2. E aqui, I3. Certo? Sendo que esses 22 amperes vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Então, tem que se distribuir uniformemente de modo que o resultado dê 22. Certo? Então, ficaria fácil matar a questão. Só procura aqui quem dá 22 aqui no somatório, né? Mas se você observar, todos eles somatórios aqui, ó, certo? Dá 22. Então, não tem como você marcar. Então, a gente vai ter que calcular realmente. Então, aqui, vamos calcular primeiro, então, quem seria a resistência equivalente. A resistência equivalente dessa associação é uma associação em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 3L mais 1 sobre L mais 1 sobre 2L. 2L. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual, tirando o mínimo aqui, o mínimo vai ser 6L. Né? Matemática básica, 2 mais 6 mais 3. Então, isso aqui vai me dar, fazendo logo aqui, vai me dar 8 com 3 dá 11, e aqui 6L. Então, o resistor equivalente é o inverso daquilo ali, né? Porque eu não fiz eu discreto. Vai dar 6L sobre 11. Ohm, né? Então, isso aqui é a resistência equivalente. Então, aqui, se eu tenho uma resistência equivalente, então, agora eu posso encontrar porque eu tenho a corrente total, né? Então, eu posso identificar quem é a DDP entre esse aqui. Como eu sei que está em paralelo, então ali, U é o mesmo para cada um. U é o mesmo para cada um, certo? Cada um tem o mesmo U. Então, se eu calcular aqui o U, calculando a DDP, calculando U. Então, eu sei que U
vai ser igual a resistência equivalente vezes I. Então, U vai ser 6L sobre 11 vezes a corrente total. Quanto é a corrente total? 22. 22. Então, isso aqui vai me dar 132L sobre 11, certo? De DDP total. Então, você observa que é em função de L. Né? Está em função de L por causa dos comprimentos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Agora, sabendo a DDP total lá, eu vou calcular a corrente para cada um. Então, calculando a corrente em cada resistor. Beleza? Então, no resistor 3L, vou botar 2 pontos, né, que é nesse resistor. O que é que eu vou fazer? Vou pegar U igual a R vezes I e vou substituir. Quem é o U? U é o que eu encontrei. 132L sobre 11. Igual a resistência. Como eu estou calculando 3L, então vai ser 3L vezes I. Mas quem é o I lá? I1. Corto L, corto L. Então vai ficar 132 sobre 11 igual a 3I1. Então fica fácil. I1 vai ser igual a 132 dividido por 33. Então isso aqui vai me dar exatamente 4. Então I1 é 4. Certo? I1 é 4. Vou aqui usar um espaçozinho aqui. Calculando agora no resistor de L, né? Resistor valor L, que é o laudo meio. Então, U vai ser igual a R vezes I. Então, vai ficar 132L sobre 11 igual ao resistor L vezes I. Mas quem é o I que passa lá? I2. Corto L, corto L. Então, aqui vai ficar I2 vai ser 132 dividido por 11. I2 é igual a 12. 12 amperes. Aqui eu quero botar ampere. Desculpa, ampere. Então tá aqui, a I2, 12 amperes. E a última, certo? Se a gente não quiser olhar a resposta ainda, você vai ter agora no resistor de 2L. Então vai ficar U igual a R vezes I. Então, U, 132L sobre 11, igual ao resistor 2L vezes I, 3. Corto L. 132 sobre 11 igual a 2 e 3. Então, I3 vai ficar 132 dividido por 22. Isso aqui vai ser igual a 6. Pronto. Então, quem seriam as correntes? As correntes seriam 4 amperes, 12 amperes e 6 amperes. Qual a alternativa correta? 4 amperes, 12 amperes, 6 amperes. Então, letra A. Certo? Então, uma questãozinha também muito interessante. Beleza? Então, espero que tenha ficado entendido para vocês. Certo? Isso aqui é uma revisãozinha para a prova de vocês, ou para a prova não, para o simulado de vocês, né? E para o nosso testezinho que vai ser feito amanhã. Certo? Então, um abraço e até a próxima. Valeu!